Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Agroband, o programa rural mais completo de toda a Bahia e Sergipe e que trata o agro como o agro merece. Esta é uma edição especial e eu falo direto da capital do agronegócio, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, que essa semana foi palco para a maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do norte e nordeste do país. Você vai conhecer um pouco sobre essa mega estrutura e saber tudo o que aconteceu no evento. É a partir de agora, aqui no seu Agroband. A maior feira de tecnologia do Norte e Nordeste reúne milhares de pessoas no oeste da Bahia. Bahia Farm Show é a primeira associação a se integrar uma certificação de ESG. Inovações, inclusão produtiva e oportunidade de crédito são destaques do evento. O banco investiu na agricultura empresarial no ano passado algo em torno de 11 bilhões de reais e fruto dessas parcerias a gente está trazendo também novidades aqui para a Bahia Farm Show, principalmente para facilitar a vida de quem quer empreender na agricultura empresarial na nossa região, né? Tecnologia e campo se encontram em máquinas de última geração e aviões para a agricultura de precisão. Nessa edição a gente tem a nova máquina, a colheitadeira T9, com rodado de esteira, que causa menos compactação. E o apelo é aumentar a produtividade e diminuir o consumo, trabalhando com menos óleo diesel por hectare, pensando sempre na pegada ambiental, na economia para o produtor e tentar agregar a tecnologia de uma forma que impacte o bolso e o meio ambiente também. Feira também traz espaço para os pequenos produtores mostrarem seus sabores e saberes. Nós somos agricultor familiar de Serra do Ramalho, do Território Velho Chico, e aí hoje nós estamos aqui com uma novidade que é a linguiça de peixe, tá lançamento novo, certificado direitinho, da agricultura familiar, bom ressaltar que é a única da Bahia da agricultura familiar. E a história inspiradora de Dona Zefa, a mulher que transformou o grão de soja em base para pratos nutritivos e deliciosos. É um sonho para mim, sabe, estar aqui hoje, eu tô assim, sem saber, assim, emocionada aqui de tudo isso que está acontecendo na minha vida, né? Então, assim, tudo isso é a bênção de Deus que está acontecendo na minha vida, só penso nisso. E ainda, outras notícias que marcaram a semana no Mundo do Agro. Essa manga é a preferida da Europa, mas é desconhecida do brasileiro. Então a gente está querendo que cada vez apresentar essa manga ao brasileiro, ao consumidor brasileiro, com degustação, para ele provar a manga e ver que a manga é saborosa e passar a consumir essa manga. Então a gente quer crescer no mercado interno e vendendo a mesma qualidade que a gente exporta. Com o tema Agrointeligente, Futuro Sustentável, a maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do norte e nordeste do país atraiu milhares de pessoas ao complexo Bahia Farm Show, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. A 19ª edição do evento apresentou soluções tecnológicas e inovadoras ao produtor rural. Acompanhe comigo. Durante 6 dias, a Bahia Farm Show transformou Luiz Eduardo Magalhães no centro das atenções do agronegócio nacional. Bahia Farm Show é a primeira associação a se integrar uma certificação de ESG. Então isso traz para nós um diálogo mais nessa parte de integração da sociedade. Os nossos números hoje estão muito voltados à participação e integração de escolas, da sociedade, trazendo para dentro da feira. Claro que a feira está aqui para que os expositores, os produtores façam bons negócios, mas os nossos recordes a partir de agora vão ser muito linkados à sustentabilidade e à entrega do produtor rural para uma produção de alimento
cada vez mais sustentável. Vale a pena lembrar que nós estamos, neste exato momento, com 1 dia e meio de feira, passamos na Caixa Econômica Federal, onde eles já sinalizaram 27% dos seus recursos já empenhados, e saímos do BNB agora e sinalizaram 80% dos seus recursos já empenhados. Eu acho que isso mostra a forma com que o produtor está buscando tecnologia para produzir cada vez com sustentabilidade. Foram quase 450 expositores reunindo gigantes do setor. O público pôde conferir os lançamentos em tecnologia agrícola, equipamentos de última geração, soluções para o pequeno e grande produtor, além de palestras, debates técnicos e importantes anúncios. É mais uma etapa que a gente tem trabalhado junto com as associações da região, em prol da gente ter uma comunicação fluida e conseguir nos antecipar a necessidade energética e antecipar nossos investimentos. Então, são 3 pilares desse termo de cooperação. O primeiro é essa troca de informação. O segundo é um canal exclusivo de atendimento para a associação. E o terceiro é um trabalho conjunto ali para a gente coibir o roubo de equipamentos na rede elétrica, que acabam prejudicando a Neoenergia Coelba, mas também os produtores. No ano passado nós anunciamos 13,3 bilhões de 24 a 2027. E em 24 a gente cumpriu o que estava previsto, fizemos 3 bilhões de reais, sendo que uma boa parte aqui para o oeste. Nesse horizonte, até 2027, vão ser quase 3 bilhões de reais somente para o oeste. Ano passado entregamos 5 subestações, esse ano vamos entregar mais 5, inclusive estamos inaugurando uma agora em julho, né, que é Rio das Éguas 3, em que a gente está investindo 47 milhões e vai atender ali a região de Correntina. Então a gente segue com esse investimento forte e prestando conta, mostrando que aquilo que a gente se programou a fazer, que nós programamos no plano de investimento, nós estamos cumprindo. Até 2027, nós vamos praticamente dobrar a capacidade energética da região. E isso foi crescendo à medida que a gente desenhou o plano, mas com essa interlocução com as associações. Mesmo durante a execução, a gente já reviu o plano para incrementar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do agronegócio. Mas essa parceria hoje, por exemplo, ela é muito importante para isso também. Para além de dobrar a capacidade, a gente tem que programar o quanto nós vamos investir para os próximos 10 anos. E com essa articulação, nós conseguimos fazer esse planejamento de forma mais assertiva. O governador Jerônimo Rodrigues participou dos 3 primeiros dias do evento e enalteceu a importância da atividade para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do Estado. Olha, primeiro, dizer que quando nós temos instituições fortes, nós podemos contar para que as ações delas ajudem não só os agricultores, mas a repercussão vai repercutir para o Estado. Por exemplo, cada vez que a IBA fortalece uma pesquisa, um produto, uma tecnologia e o agricultor produz mais, vem para a conta do Estado, no sentido de dizer, olha, batemos recordes, melhoramos a produção, a produtividade. Então, instituição forte em um Estado fortalece nós do governo, fortalece a presença do Estado na economia. Quanto à Bahia Farm Show, nós sabemos a estratégia que o agro tem para se preparar para isso. Vocês viram aqui agora há pouco o uso de tecnologias para a gestão da feira, durante 5 dias, câmera de reconhecimento facial, de contagem de pessoas. Isso dá uma inovação na feira que revela, inclusive, as máquinas que estão expostas aí, as tecnologias, as linhas de créditos. Então, as pessoas vêm para essa feira em busca do que é que há de novo. E todos os anos eu me surpreendo. Pena que eu não vou poder visitar todos os stands. Meu desejo era de 1 em 1 para ver o que é que há de novidade. Ontem à noite, no coquetel de lançamento da Bahia Farm Show, quem estava lá pôde ver o maior drone de pulverização, de fertilização, produzido na Bahia, em Ilhéus. Eu fiquei abismado, conhecia a empresa, mas não sabia que já estava nesse grau de produção. Então, imagine a Bahia também como fonte de geração de tecnologia com um drone. Não sei se vocês viram, não precisa ver, ele vai estar aqui exposto. Eu espero que a gente possa estimular, a partir de uma feira dessa, investimentos e busca de recursos para apoiar os produtores. A Assembleia, mais uma vez, trouxe a Alba itinerante para a feira e realizou sessão especial na capital do agronegócio, com a presença dos deputados das comissões de Agricultura e de Infraestrutura.
Olha, eu hoje fiz questão de provocar a IBA num assunto que é muito importante. A FIOL Porto Sul, a questão da logística, ela está paralisada. O presidente da ABAMIN, nós levamos na comissão, o presidente da ABAMIN afirmou que paralisou todas as obras. Então, se paralisou, a FIOL está parada. Não vai acontecer. Sem o porto, não há ferrovia, sem ferrovia não há o porto. Então, eu estou jogando aqui a provocação para que os produtores do oeste da Bahia, que vão ter 40% de economia quando a ferrovia estiver funcionando, por que não os produtores assumirem e abraçarem essa ideia e disserem, não, nós agora vamos construir o Porto Sul, nós vamos construir o resto da FIOL e nós vamos ter a concessão, porque o objetivo um dia é termos o Oceano Atlântico ligado ao Oceano Pacífico, através de uma ferrovia e um porto no Peru e um porto de Ilhéus. Então, é um projeto logístico para o mundo inteiro. E aí nós estamos provocando os agricultores, que os agricultores venham para fazer isso, já que o Estado é mais lento, o Estado é mais moroso nas decisões. Por que não os produtores virem? Em relação às outras questões que você provoca, as questões ambientais, nós temos trabalhado muito junto ao governo e achamos que temos que ter leis, eles têm que nos provocar com leis que possam dar agilidade a isso. Nós somos legisladores, nós temos sim que fazer as leis efetivamente funcionarem, mas nós precisamos ter uma proposta de leis que deem agilidade ao setor ambiental. Então aí também outra provocação aos produtores. Vamos pegar o setor jurídico e vamos trazer aqui projetos de lei, claro, muitas são federais, aí nós vamos para os deputados federais, mas muitas estaduais a gente pode buscar aí através dessas questões. Então vamos juntos, a questão logística é fundamental, a questão ambiental é fundamental, a questão energética é fundamental, todas elas são fundamentais para que a gente avance aqui. Já desembargadores, juízes, promotores e procuradores debateram no estande do Instituto Washington Pimentel questões como insegurança jurídica e direito do agro. A entidade também levou outras discussões com temas transversais, com um olhar da arquitetura sobre as fazendas do futuro. Muitas vezes é o ambiente que faz com que esse profissional realmente fique na empresa. Então a gente precisa esse olhar da arquitetura para que a gente possa ter um ambiente mais planejado, tenha segurança do ambiente, e tudo isso vai fazer com que a nossa fazenda ela realmente seja uma fazenda do futuro. Então a gente tem que ter esse planejamento, e eu acredito que aquele passado onde o produtor chegava com aquele caminhão carregado de madeira para desmanchar ali, montar a sua casa do nada, ficou para trás. A gente precisa realmente economizar, cuidar os custos, e tudo aquilo que você faz sem planejamento, às vezes você vai ter que fazer de novo. Então a gente precisa otimizar isso e ter um ambiente agradável para poder se viver, para poder se trabalhar e também para ter a lucratividade. E eu acho que esse painel, por mais que ele é transversal, ele é totalmente voltado para o nosso foco, que é a fazenda, que é o produtor, que é o colaborador, que são as pessoas. E é um ambiente que faz com que as pessoas realmente produzam mais. Então é muito importante a gente discutir isso. Nós estamos no 4º ano consecutivo aqui dentro do Bahia Farm Show, inovando como a primeira e única escola de negócio. Primeiro ano nós trouxemos um tema que para muitos seria tenebroso, segurança jurídica. Este tema desencadeou no nosso primeiro Congresso Baiano de Direito e Agronegócio. E esse ano, mais uma vez, inovando na pauta, trouxemos para cá fazendas do passado com um olhar no futuro. Tudo a ver com agronegócio, arquitetura. Hoje, o planejamento das fazendas tem que ser estratégico, tem que ser bem estruturado. Este foi o nosso grande gargalo de trazer para dentro da feira as arquitetas para discutir conosco. Trouxemos também aqui a experiência do Sindicato Rural, através da nossa presidente Grace, para contar como eram as fazendas no passado. E as arquitetas hoje para dizer para nós como é o futuro, como está acontecendo hoje. Realizada pela IBA, com apoio da ABAPA, a Somiba e Fundação Bahia, a feira se consolida como vitrine do agronegócio brasileiro, conectando tecnologia, conhecimento e gente que faz o campo acontecer. A Bahia Farm Show, ela sempre se supera, como você mesmo disse. E esse ano, eu acredito que ela vem aí ainda com destaque, nessa superação, não só pela quantidade de expositores, mas por toda a organização, pelas novidades que a feira trouxe. E para a ABAPA, como instituição irmã aí da IBA, é um prazer enorme apoiar, não só apoiar, mas também enriquecer a feira com as nossas ações, com a importância que o algodão, que a cotonicultura tem, não só aqui para a região, mas para todo o estado, e claro, a nível de Brasil, porque a gente precisa considerar
que a feira também recebe pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro, porque temos até visitantes internacionais aqui. Então a feira realmente está grandiosa, está linda e superando mais uma vez as expectativas. Com os olhos voltados para a inovação e produtividade, produtores rurais de todo o país vieram à Bahia Farm Show em busca de financiamento. E nessa 19ª edição do evento, o crédito rural segue sendo um dos protagonistas. Na Bahia Farm Show, os principais bancos públicos e privados, cooperativas de crédito e instituições financeiras especializadas marcaram presença com linhas voltadas para o pequeno, médio e grande produtor rural. São financiamentos para aquisição de máquinas, irrigação, armazenagem, infraestrutura, energia solar, custeio e até recuperação de pastagens. Bom, a gente vem com essa parceria aqui com todos que fazem a Bahia Farm Show há muitos anos. O banco investiu na agricultura empresarial no ano passado algo em torno de 11 bilhões de reais. E fruto dessas parcerias a gente está trazendo também novidades aqui para a Bahia Farm Show, principalmente para facilitar a vida de quem quer empreender na agricultura empresarial na nossa região, né? Nós temos um cartão, que é o cartão BNB Agro, e nós estamos aumentando o limite aqui de participação para quem quer comprar equipamento, né? Normalmente esse limite é em torno de 10 milhões de reais, nós estamos passando para 30, então vai dar uma condição bem melhor para as pessoas que querem reforçar o seu maquinário, investir em novas máquinas, utilizar o cartão do Banco do Nordeste. Nós também anunciamos uma nova linha aqui para a capital de giro, né, o Giro Flex do Agro, que também ajuda no dia a dia das atividades da agricultura empresarial. E, ao mesmo tempo, o banco está se estruturando cada vez mais, se estruturando principalmente para atender melhor os pleitos da agricultura aqui. Então, nós também anunciamos hoje uma criação de central de análise de crédito específica só para quem opera, quem atua no Cerrado nordestino, né? Então, isso vai dar uma agilidade ainda maior na concessão do crédito. Isso é fruto dessas parcerias que nós fazemos aqui com quem atua na região e nada mais justo do que também divulgar essas ações, essas parcerias aqui na Bahia Farm Show. Os estandes se transformaram em verdadeiras agências bancárias. Negociações foram feitas ali mesmo, com técnicos e consultores auxiliando os produtores na simulação de crédito, análise de propostas e aprovação de financiamentos. Para muitos, é a chance de realizar o sonho de renovar o maquinário ou ampliar a produção. Este ano, a expectativa é superar os 11 bilhões em volume de negócios e boa parte disso passa pelo crédito rural. Com prazos atrativos e juros subsidiados em algumas linhas, os produtores aproveitaram a feira para fechar bons negócios, com a vantagem de negociar direto com fornecedores e bancos. São muitas exigências que as instituições financeiras tradicionais, elas precisam de segurança para financiar o produtor. Mas existem empresas que são especializadas, que conseguem organizar toda essa documentação e diminuir essa burocracia. Então, as assistências técnicas, elas estão aí para que seja o elo entre o produtor rural e as instituições financeiras. Nós, como assistência técnica, a gente conhece a vida do produtor, conhece tudo todas as dificuldades dele. Também nós somos produtores rurais, então isso diminui essa dificuldade de auxiliar. E o banco, ele precisa de segurança. Então, nós entendemos a necessidade do banco. Então, casa perfeitamente. A gente entende a demanda do produtor, ajusta tudo isso, organiza e entrega de forma assertiva essa documentação para o banco. Com isso, a gente ganha celeridade nos processos, a gente ganha a personalização desse crédito e fica bom para todo o cenário. Além das linhas tradicionais, a feira traz alternativa para quem quer fazer o custeio da safra ou aquisição de insumos e até de terras sem recorrer às instituições financeiras tradicionais. A gente tem um consórcio, né, que vem para ajudar o produtor no planejamento. Então, tudo aquilo que ele pode se planejar para fazer uma aquisição futura, ele pode contar com o consórcio. Então, para aquisição de máquinas, para ele se planejar para a próxima safra, para a própria aquisição de terras, beneficiamento da terra, seja para construção de silo, ou mesmo a irrigação, ele pode contar também com o consórcio. O consórcio evoluiu demais e ele está aqui para ajudar o produtor, né? E é uma alternativa, mas é uma alternativa barata, acessível, porque o produtor rural, por exemplo, se queixa muito de burocratização na hora de recorrer ao recurso. Perfeito.
é muito mais barato, né? A gente está falando de taxas a partir de 1,2 ao ano, então isso torna muito mais atrativo. Inclusive, o consórcio está crescendo demais nos últimos anos, né? Bateu recorde ano passado, inclusive aqui no Bahia Farm Show, e esse ano eu tenho certeza que vai ser novo recorde por conta da taxa muito baixa e menos burocracia. Então, muita entrega para a gente poder comprar novas tecnologias. Então, praticamente tudo que vende aqui na feira dá para comprar com consórcio, né? Mais do que movimentar cifras, o Crédito Rural na Bahia Farm Show planta possibilidades. É ele que financia sonhos, garante tecnologia no campo e ajuda a manter o Brasil entre os maiores produtores de alimento do mundo. No próximo bloco, aqui na Bahia Farm Show, o campo se encontra com a tecnologia na terra e no ar. Não saia daí, o Agroband volta em instantes. Agroband, oferecimento Vai de Cartão BNB Agro, com a menor taxa, Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos aqui mais uma vez na Bahia Farm Show com a carreta do sistema FAEB Senar. E estamos muito felizes com a oportunidade de trazermos inúmeras capacitações aqui para dentro através dessa carreta. Isso nos deixa realizados porque oportuniza a formação de colaboradores para atuarem junto aos produtores, além de profissionais que caminharão e farão a realização de seus próprios sonhos como investidores do próprio negócio. Então, mais uma vez, o sistema FAEB Senar convida a todas as pessoas interessadas a virem até a Bahia Farm Show, na Casa do Homem do Campo, para também se informar como se capacitar e melhor conhecer as demandas ofertadas pelo sistema FAEB Senar. Na Bahia Farm Show, o campo se encontra com a tecnologia. E isso fica evidente no setor de máquinas e aviação agrícola. São tratores inteligentes, colheitadeiras conectadas por GPS e até drones e aeronaves para pulverização fazem parte do show de inovação da maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte e Nordeste do Brasil. É difícil andar pelos corredores da Bahia Farm Show e não se impressionar com o tamanho e a tecnologia das máquinas agrícolas. Tratores, pulverizadores, colheitadeiras e implementos de última geração mostram que o agro brasileiro é cada vez mais moderno e eficiente. Se fora de campo, elas impressionam pelo tamanho, imponência e capacidade, é dentro de campo que elas mostram a sua melhor performance. As máquinas agrícolas são as verdadeiras vedetes da Bahia Farm Show. E, é claro, as principais responsáveis por atrair cada vez mais produtores à feira. Nesta 19ª edição, os expositores trouxeram lançamentos com foco em precisão, conectividade e sustentabilidade. Máquinas equipadas com sensores, mapeamento por satélite e inteligência artificial prometem mais produtividade com menor uso de insumo. Nessa edição a gente tem a nova máquina colheitadeira T9, com rodado de esteira, que causa menos compactação. E o apelo é aumentar a produtividade e diminuir o consumo, trabalhando com menos óleo diesel por hectare, pensando sempre na pegada ambiental, na economia para o produtor e tentar agregar a tecnologia de uma forma que impacte o bolso e o meio ambiente também. E em termos de capacidade, César, a gente falou aí de economia de combustível, mas de tempo de trabalho, por exemplo, de colheita mesmo, né? São máquinas de alta produtividade, vai depender muito de quanto o produtor colhe por hectare, mas o mais importante é que ela não para, e ela colhe e ela gasta pouco. Outro destaque é a aviação agrícola, aliada indispensável em grandes áreas como as do Oeste Baiano. Aqui as aeronaves fazem pulverização, semeadura, monitoramento de lavouras e até controle biológico.
Para ser eficiente com a terra, o produtor rural tem contado cada vez mais com o auxílio da tecnologia também no ar. A Bahia Farm Show 2025 foi palco de lançamento desta aeronave não tripulada, focada na pulverização de grandes áreas agrícolas. E o principal benefício que nós estamos entregando é o voo noturno. Então essa é uma aeronave que ela vem aplicando todas as noites e ela consegue ali fazer uma aplicação calendarizada de biológicos, que aí você consegue salvar dinheiro em químicos, inseticidas e fungicidas e ter uma aplicação mais eficiente de biológicos. Então a gente está falando aí de economia para o homem do campo, mas a gente, do ponto de vista ambiental, ela traz algum benefício? Sim, com a aplicação noturna você tem melhor qualidade de alguns produtos e você consegue fazer uma eficiência do biológico maior. Então você consegue, o produto biológico ter uma maior lucratividade para o produtor e também do ponto ambiental que você tira fungicidas e inseticidas do campo. Então essa é uma aeronave que opera só com biológicos ou ela também pode ser utilizada com os químicos? Ela pode ser utilizada com qualquer tipo de produto. Biológicos, inseticidas, fungicidas e até mesmo herbicidas. As pessoas, os agricultores não têm o costume de realizar aplicações de herbicidas, mas ela pode. Recentemente, não só aqui no Brasil, mas a gente fez algum teste com o cliente, a gente conseguiu operar 3 turnos. Então a gente operou de noite e também operamos de dia. Então, você pode operar biológicos durante a noite e fazer uma aplicação de algum tipo de inseticida e fungicida durante o dia. Além das aeronaves tradicionais, os drones agrícolas também chamam a atenção. Mais acessíveis e versáteis, eles já são usados em pequenas e médias propriedades para aplicação localizada e mapeamento de área com alto nível de detalhamento. É o maior drone da América Latina. É um drone hoje que ele tem a capacidade de 40% a maior de que os demais do mercado. E sim, um orgulho muito grande para nós estar lançando aqui na Bahia Farm Show esse drone. Um grande potencial para o agronegócio brasileiro. E você falou que é a capacidade de pelo menos 40% a mais dos já existentes no mercado, né? O que isso significa em números, né? Em tempo de hora, voo ou área que pode ser pulverizada? Vamos falar em números, como ele tem a velocidade também de 70 km por hora, ele tem um rendimento muito maior. Isso significa para o agricultor, no final das contas, ele produzir o dobro do que um normal faz. Tá. E por que a Bahia Farm Show para fazer esse importante lançamento? Por eu ser dessa terra, eu fui criado aqui nessa região, a gente teve a oportunidade de lançar em outros locais também, e eu queria dar esse prazer para essa terra, essa alegria para o pessoal. E a gente teve muito apoio também do Estado, e isso foi muito determinante para a gente escolher o lançamento. Seja por terra ou pelo ar, o que se vê na Bahia Farm Show é um setor em constante evolução. E essa tecnologia não facilita só o trabalho do homem do campo. Elas garantem eficiência, competitividade e mais comida na mesa de milhões de brasileiros. Além do foco na inovação e nos negócios, a feira também abriu espaço para a agricultura familiar e a inclusão produtiva. Pequenos produtores e empreendedores trouxeram seus produtos com identidade regional, sabor, qualidade e, é claro, muito trabalho de quem vive da terra. E a Bahia Farm Show é palco de encontro de pequenos, médios e grandes produtores. Afinal, se vem do campo, é agronegócio. Aqui na Vila da Agricultura Familiar, os expositores trazem suas produções para comercializar. Dona Rita de Cássia veio de Bom Jesus da Lapa. Oi, Dona Rita, o que a senhora trouxe para expor aqui na Bahia Farm Show 2025? Boa tarde, nós trouxemos licores de pimenta, de hibisco, de gengibre, e também o lançamento, a nossa geleia de pitaia e o nosso cutney para botar em churrasco. Temos banana passa, bananada zero açúcar, caixinha de artesanato com os doces sem açúcar, banana passa, farinha de banana, temos pulseirinha de uma criança de 8 anos que está fazendo e tudo que nós fazemos é com muito amor para a sua casa. Enfim, tudo produção manual, artesanal? Com certeza, tudo artesanal, agricultura familiar mesmo, que é a mãe, o pai, o filho que está fazendo e trazendo essas belezuras para cá. Eu vejo aqui que a maioria dos seus produtos é da banana, né? E Bom Jesus da Lapa é um grande produtor de banana aqui na região oeste. Hoje o nosso projeto Formoso é o maior produtor de banana da Bahia e o segundo da América Latina.
Então nós temos que estar aproveitando a nossa produção. Vendemos a produção e a sobra fazemos esses diversos produtos. No espaço destinado à agricultura familiar, 32 micro e pequenos produtores rurais dos territórios da Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Corrente, Velho Chico e Oeste Baiano trouxeram seus produtos para comercialização. A variedade impressionou. Cosméticos, artesanatos e alimentos produzidos com ingredientes típicos da agropecuária de cada região. Nós temos vários produtos à base de mel, produzidos lá em Brotas Macaúbas. São 3 grupos de mulheres que trabalham essa diversidade de cosméticos. Nós temos o shampoo, condicionador, hidratante corporal, gel facial, sabonete líquido, sabonete em barra e temos também a pomada cicatrizante, todos à base de mel. Na região nossa tem uma associação, que é a Apivarg, que ela organiza os apicultores daquela região, né? Então, em cada comunidade que tem o grupo de mulheres, tem alguns apicultores e elas também são apicultoras. Aí, parte da matéria-prima vem dessa produção própria. Outras matérias-primas são adquiridas fora, que são os complementos para produzir os cosméticos. E onde esses cosméticos são comercializados, né? Aqui vocês trouxeram para a feira, mas no dia a dia, quem se interessar, onde é que encontra? A gente traz para as feiras de exposições, né? A Bahia Farm Show já é o 4º ano que eu venho. Eu sempre vinha representando a Copamesse, que é a cooperativa de mel de lá da região de Botirama, no território Velho Chico, e sempre sem trazer esses produtos. Esse ano eu vim representando o território Velho Chico, representando o município de Brotas Macaúbas, e eu trouxe esses produtos para cá. Na nossa região, a gente também participa das feiras de exposições, e no município, diretamente com as produtoras. O destaque desta edição ficou por conta do lançamento da linguiça de peixe, produto inovador que já conquistou o paladar de muitos visitantes. Nós somos agricultor familiar de Serra do Ramalho, do território Velho Chico, e aí hoje nós estamos aqui com uma novidade, que é a linguiça de peixe. Tá lançamento novo, certificado direitinho, da agricultura familiar, bom ressaltar que é a única da Bahia da agricultura familiar. E aí a gente está aí junto com essas oportunidades que a gente está tendo do agronegócio, de inserir a gente nesse meio. Entendemos que nós também somos agro, apesar que pequeno ainda, mas é uma junção, uma parceria, não tem como dar certo sem a junção das duas cadeias, né? E estamos aí apresentando e inovando também, né? Peixe com espinha e escama todo mundo tem, mas novidade só nós temos por enquanto. Então vocês têm criatório de peixe e depois acaba beneficiando isso, transformando em outros produtos e valorizando a comercialização. Sim, a gente tem os crianos de peixe, a gente pega esses derivados do peixe, hoje já está inserido no PENA e no PAA, né, dando mais condição de comercialização, de segurança. E aí a gente já está hoje no mercado com almôndega, risole, coxinha, hambúrguer, filé. A gente não trouxe o filé porque filé não é novidade, né? Os outros derivados sim são novidade, mas é isso aí. A presença de pequenos produtores, artesãos e cooperativas mostrou como o agro é diverso e coletivo. A participação da agricultura familiar na Bahia Farm Show é uma realização do governo do estado por meio da CAR e da SDR. O objetivo é promover a integração entre pequenos e grandes produtores, ampliando mercados e fortalecendo os negócios no campo. E a agricultura familiar é ímpar. E isso ajuda a tirar muitas famílias da pobreza e ajuda a incentivá-lo, principalmente aqueles que mais precisam. A agricultura familiar, a AIBA, a ABAPA, tem valorizado ultimamente a agricultura familiar, principalmente em Luiz Eduardo, uma cidade que pensa alto, que pensa no agro, mas temos também que pensar na agricultura familiar, que é importantíssimo para o país. E no próximo bloco você vai conhecer a história de Dona Zefa, a mulher que teve a vida transformada pela soja. Ela utilizou o grão como base para receitas acessíveis e de sabor surpreendente. Não saia daí que eu volto para contar essa história. Agroband oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui.
E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta, direto da Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães, capital do agronegócio. Mas antes de falarmos da feira, veja também outras notícias que foram destaques essa semana no mundo do agro. Encravada em pleno sertão pernambucano, às margens do Rio São Francisco, um projeto familiar plantado em 1987 virou uma potência. A Agrodan, maior produtora e exportadora de mangas do Brasil, nasceu da persistência e visão de futuro de Paulo Dantas, que convenceu seus irmãos a entrarem no projeto. A Agrodan, aqui no Vale do São Francisco, é a maior exportadora de frutas do país. Ela produz anualmente 32 milhões de quilos de manga. Dessa produção, 97% vão para o mercado externo. Apenas 3% ficam aqui no mercado interno. O desafio de todo o setor é que toda essa produção seja equilibrada, que o Brasil possa conhecer mais a manga e assim que todos possam ter acesso a essa fruta deliciosa. O grande desafio é aumentar essa participação no mercado nacional. Então a gente está tentando abrir o mercado nacional para essas variedades mais sabor, uma variedade quente também é power. Mas a gente precisa crescer no mercado interno para reduzir a dependência do mercado da Europa. Hoje a dependência é total, 97% do faturamento da Agrodan para a Europa, o que é perigoso. Eu quero no futuro próximo, se Deus quiser, a gente ter pelo menos 40% do mercado interno. O ideal é 50-50. Então é o trabalho de desenvolver. Essa manga é a preferida da Europa, mas é desconhecida do brasileiro. Então a gente está querendo que cada vez apresentar essa manga ao brasileiro, ao consumidor brasileiro, com degustação, para ele provar a manga e ver que a manga é saborosa e passar a consumir essa manga. Então a gente quer crescer no mercado interno e vendendo a mesma qualidade que a gente exporta. Não é esse negócio de considerar porque é mercado interno, vai colocar uma qualidade inferior, não. É a mesma qualidade que é mandada para a Europa. Aliás, a manga é até melhor do que está vendendo no mercado interno, que é uma manga mais avançada a maturação. A gente deixa a manga para ser vendida no mercado interno, a gente deixa umas 2 semanas a mais na planta, pegando melhor sabor. Então, a manga que nós quer vender no Brasil é melhor do que a manga que vai para a Europa, porque ela, além de ter toda a aparência, toda a sanidade, tem um sabor melhor. A estratégia agora é conquistar o paladar brasileiro com mangas premium. As variedades quente e Kate têm menos fibras e maior sabor. São chamadas mangas de colher. O controle é rígido e manga por manga é fotografada para, mais rígidos ainda, controles de qualidade. A Agrodan opera os 2 maiores packing houses de mangas do país, com capacidade para processar até 40 toneladas por hora. Mas, ao contrário da tendência do setor, a empresa evita a automatização total. Esse compromisso se reflete na Agrodan Social. A empresa mantém uma unidade básica de saúde, em parceria com a Prefeitura e a Escola Lindina Roriz Dantas, o maior orgulho de Paulo Dantas. A escola hoje a gente tem 382 alunos do maternal 3º ano do ensino médio. Eles começaram aqui há 7 anos, começou com 224 alunos, do maternal 5º ano e foi crescendo uma turma cada ano. 6º, 7º, 8º, até o 3º ano do ensino médio. Todo ano entram uns 30 alunos do maternal. E esses alunos, eles têm, a partir de 3 anos, todos eles têm aula de informática, robótica, inglês, música, arte, etc. Então a educação de qualidade. Chegam às 7h30 da manhã aqui à escola, tem um café da manhã, 9h30 tem um lanche, meio-dia tem um almoço, 3 da tarde tem outro lanche e 4 da tarde voltam para casa, né? Essas crianças, esses jovens não são filhos de funcionário. Criança da região. E aí a gente tem hoje, essa aí é parceria com o governo do estado, 3 turmas de adultos, uma turma do AGEA de alfabetização e 2 turmas do EJA, que é a parte do fundamental. Então a gente tem adultos de várias idades, tem gente até com 80 anos estudando. Então a gente está dando, alguns deles são avós, pais das crianças, mas são adultos da região que estão querendo estudar novamente e cada um tem um sonho diferente. Tem adulto que o sonho é ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia. Outros, tem uma senhora de 80 anos que o sonho dela é apenas aprender a assinar o nome. Meu nome é Crislane e hoje vou apresentar a escola Professora Olidina para vocês.
Fruticultar sonhos, transformar realidades, acreditar no potencial do sertão. É o que realmente move a história da Agrodan. O registro é do curso de prevenção de incêndios que este grupo de produtores fez 5 anos atrás. Os abafadores e a bomba, eles têm à mão para qualquer ocorrência agora. Aprendemos a confeccionar os abafadores, né, e como enfrentar o fogo da forma correta, porque muitas vezes as pessoas vêm pela frente do fogo e a gente tem que ir por trás do fogo. Apesar da preparação, Giliardi conta que eles foram surpreendidos no ano passado por uma queimada. Perderam plantações e até casas. Esse incêndio que teve, ele foi um foco grande. Se fosse um médio, a gente teria conseguido, mas como ele foi um foco grande, aí a gente não conseguiu. E aí, se o bombeiro não chega mesmo, a gente não tinha nada. A queimada aqui no ano passado aconteceu no mês de setembro. Mas é a partir dessa época agora, nós estamos em junho, que o risco aumenta aqui nessa região. É o início do período de seca. Olha só como é que está a vegetação aqui, ó. E aí, é claro que o trabalho de combate é muito importante, mas ainda o de prevenção. O capitão Palomino, do Corpo de Bombeiros, chama a atenção para os riscos, que aumentam nesta época de festas juninas também. Primeiro, ele orienta sobre as fogueiras. Se for construir uma fogueira, que seja em um local plano, afastado da vegetação, das edificações e da rede elétrica também. Outro alerta é sobre o uso de fogos, que antes de qualquer coisa, precisam ter o selo do Inmetro. O foguete ele tem que subir de forma vertical. Se acontecer alguma coisa, ele direcionar para os lados, pode atingir pessoas, edificações e a própria vegetação. Então, há uma maneira segura e correta de estar fazendo essa soltura. A Marilene, que é a vice-presidente da Associação de Agricultores Familiares, da qual Giliardi faz parte, lembra ainda do principal. A gente tem que ter responsabilidade de não criar um fogo, de não fazer. E cuidar do que é meu, do que é do vizinho, do meu próximo. O Ministério da Agricultura confirmou a retomada após semanas de negociação com autoridades mexicanas. A suspensão parcial das exportações havia sido adotada por precaução após um foco isolado de influenza aviária já erradicado no município gaúcho de Montenegro. Mesmo com o avanço, o Brasil segue cumprindo o período de 28 dias de vazio sanitário, como parte do protocolo de biossegurança. A medida ajuda a prevenir novos casos e a garantir o status sanitário do país. É uma boa notícia que mostra a reversão do movimento que antes era de suspensão, países fechando temporariamente, agora a gente está vendo cada vez mais países voltando. Entre janeiro e maio deste ano, o México importou 86,8 mil toneladas de carne de frango brasileira, aumento de 44,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita também subiu 43,7%, ultrapassando a marca de 208 milhões de dólares. Agora vão se somando países importantes também na pauta de exportação brasileira e o México é um deles. Exportação especialmente de peito de frango, é um mercado que é bom comprador, está crescendo e confirma a sua confiança no Brasil. Com a colheita de uma safra maior de arroz, crescem as preocupações com a queda no preço pago ao produtor. Atualmente, a saca de 50 quilos está sendo vendida por cerca de R$ 68, valor pouco acima do mínimo estipulado pelo governo. Isso tem tornado a atividade inviável, especialmente no Rio Grande do Sul, que corresponde por mais de 70% da produção nacional. Nós estamos muito preocupados com o endividamento, estamos preocupados com o que pode acontecer com os nossos produtores nesta safra vindoura, né? Isso, de repente, vai gerar um desabastecimento do Rio Grande do Sul e uma certa um problema social em questão da metade sul, que é muito dependente desta fortaleza que é o arroz irrigado. A gente tem problemas de tributação, nós temos problemas de concorrência com os nossos vizinhos do Mercosul, então isso demanda que os nossos preços sejam sempre um pouco maiores. A Federarroz alerta que os preços atuais não cobrem os custos da lavoura e defende ações emergenciais e políticas agrícolas atualizadas. Já a Abiarroz, que representa a indústria, reforça a necessidade de medidas que garantam remuneração justa ao produtor sem comprometer a competitividade do produto final.
A indústria, através da nossa entidade, a Biarroz, ela vem desenvolvendo uns programas em parceria com a Apex para abrir mercados para o nosso arroz brasileiro. Nós agora criamos também um fundo chamado Fundo Arroz, que é para viabilizar o recebimento de aporte de recursos voltados para divulgação e valorização do arroz junto ao consumidor. Para enfrentar o problema, representantes do governo e do setor produtivo discutem medidas para garantir renda aos agricultores e manter o equilíbrio no mercado. Uma das principais propostas é a aplicação do contrato de opção de venda, que permite ao produtor vender seu arroz por até 20% acima do preço mínimo. Nós lançamos no ano passado o contrato de opção de venda, dizendo aos agricultores, podem produzir, nós vamos comprar acima de 20% a mais do que o preço mínimo. E é um contrato de opção. Na hora de vender, que fosse agora, se o mercado estivesse pagando mais do que o contrato de opção, poderia vender para o mercado. Mas nós sabíamos, aquele contrato de opção seria neste momento uma excelente opção, como verdadeiramente se concretizou. Nós conseguimos contratar 91 mil toneladas, investindo 162 milhões de reais, e agora antecipamos, o que era para agosto, já desde o mês passado está antecipado. Quem quiser antecipar, a Conab já está com o dinheiro, já faz o pagamento, o agricultor vai preparar a próxima safra. Com o consumo interno estimado em 11 milhões de toneladas e uma safra que deve ultrapassar esse volume, o desafio é conter a queda dos preços e garantir segurança alimentar e dignidade a quem produz. Existe um empenho do governo federal em fazer com que o preço seja justo para os produtores e acessível para os consumidores. Hoje o nosso cenário orçamentário e fiscal ele é diferente. Nós estamos trabalhando com os instrumentos da política agrícola que existem hoje e também discutindo a construção de outros instrumentos para que nós possamos formar estoques, dessa forma comprar o excedente da produção para o período de entre-safra e, ao mesmo tempo, conseguir amparar esses produtores que oferecem para o Brasil um produto essencial para a cesta básica e para a nossa cultura alimentar. A soja sempre teve lugar de destaque na Bahia Farm Show, mas este ano a oleaginosa ganhou as páginas de um livro lançado aqui na feira. Mais que uma coletânea de receitas, a obra traz a trajetória de Josefa Pereira, a Dona Zefa, mulher que transformou a soja, grão associado à alimentação animal, em base nutritiva e saborosa para pratos surpreendentes. O livro celebra ainda a sua história de superação, coragem e criatividade. Para uns, grão de ouro. Para Dona Zefa, a semente da esperança. Ela viu na soja não apenas uma forma de driblar a fome e nutrir os filhos, mas também um caminho para criar receitas que agradam até os paladares mais exigentes. São bolos, biscoitos, doces, queijos, paçocas, patês e outros petiscos saborosos e altamente nutritivos. Todos tendo como protagonista a oleaginosa, que até então era usada apenas como ração animal. É até um sonho que está acontecendo comigo aqui hoje, né? Estar hoje aqui no meio desse povão, né? Com meu livro aqui na mão. Então é um sonho para mim, sabe? Estar aqui hoje, eu estou assim, sem saber, assim, emocionada aqui de tudo isso que está acontecendo na minha vida, né? Então, assim, tudo isso é a bênção de Deus que está acontecendo na minha vida. Eu só penso nisso, é Deus. E a gente conheceu uma história um pouco triste, um pouco amarga, mas você continua aí com um sorriso no rosto e acabou virando assim uma linda e doce receita. O que é que te motivou? De onde veio essa força para transformar tanta amargura em doçura? Era vontade assim de superar tudo isso. E quando eu olhava para os meus filhos, né, que cada dia sou mãe de 7 filhos, então às vezes tinha dia que dava tristeza, mas eu falava assim, eu tenho meus filhos para me criar, sou pai e mãe deles, né? Então isso me dava força e também eu aprendi, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, eu aprendi a não guardar mágoa no coração. A partir da hora que eu tirei toda a mágoa, a tristeza que eu tinha, eu fui vendo que Deus foi me dando mais bênção, foi entrando mais bênção na minha vida, tipo que nem hoje aqui, entendeu? Então a gente, é isso,
a gente não tem que ter mágoa de ninguém. Até que se eu visse todos eles que fez tudo de ruim comigo, eu perdoava, né? Porque eu acredito que seja assim, né? A gente perdoando, Deus cada dia abençoa a vida da gente. E todas as suas receitas são à base de soja. De onde veio tanta criatividade? Quem te ensinou a lidar e trazer tantas receitas com soja, que é um grão tão pouco utilizado na alimentação humana? Então, foi na época que eu passava muita dificuldade com meus filhos, que eu morava em Araguaína. E aí eu ganhei a soja, e aí como não tinha feijão, não tinha nada para me dar para meus filhos um dia, eu falei, vou cozinhar a soja. Aí cozinhei, temperei igual feijão, e foi aí que eu descobri que dava para comer a soja, né? E aí eu também fui para o Mato Grosso, fiquei no Recanto Fraterno, que era um lugar que a gente ficava ao abrigo, né, de mulher, que coloca as mulheres. E lá também aprendi algumas coisinhas também com a soja. E aí eu aprendi, conheci meu patrão, né, seu Agaús. E aí ele foi me falando sobre a soja também, e aí eu comecei a fazer coisa, e é assim, quando você começa a fazer uma coisa, vem uma ideia, vem outra, você vai aprendendo mais e mais, né? E eu então aprendi a fazer ao ponto de eu estar hoje com o livro, né? Com minhas receitas. E quero aprender mais a fazer alimentação com soja. E entre as principais dificuldades que você passou, você não sabia ler nem escrever, está aprendendo agora, como você disse. Como é que você fazia para superar isso, para incrementar suas receitas ou passá-las adiante? As minhas receitas ficavam tudo na minha cabeça, você acredita? É tanto que quando foi para montar o livro, deu dificuldade, porque eu não botava uma colher de nada, eu só olhava e falava, vou botar isso, 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 e dava certo. Aí eu tive até dificuldade, mas graças a Deus eu tive que fazer tudo, medir, tirar da minha cabeça, medir para chegar hoje o livro igual está aqui, né? E o que você pensa para o futuro? Quais são os planos, Zefa? Meu plano é estudar mais, né, sobre a soja, aprender a fazer mais alimentação, né? E um dia ser uma chefe de cozinha, ser uma culinária, eu quero estudar para culinária, para mim aprender a fazer vários tipos de comida, principalmente da soja, né, também. As receitas foram compiladas e publicadas no livro Receitas de Soja, da Dona Zefa, uma saborosa história de superação, que também narra parte da vida da cozinheira, vendida aos 9 anos de idade, vítima de diversas formas de violência e mãe aos 12. Quem narra como Dona Zefa transformou tanto de sabor em doçura é o empresário Murilo Sharp, amigo do patrão da cozinheira, o fazendeiro Agaús Araújo, produtor de soja e entusiasta do potencial nutritivo do grão como base para a alimentação humana. Porque a soja ou é um grão que é conhecido como para alimentação muito num padrão muito alto da sociedade, um tofu, uma coisa assim, né, em mercados especiais, ou é tido como alimentação animal. E, no entanto, é um grão super nutritivo, é barato, mas de sabor meio ruim. Aí entra a Zefa com essas receitas maravilhosas, que proporciona fazer receitas baratas, gostosas, super nutritivas, que pode ser uma solução muito boa num país que tem desafios nutricionais para a sociedade muito grandes. Então, daí que surgiu a história do livro. E aí, quando eu conheci a Zefa, me apaixonei por ela imediatamente, com esse sorrisão dela, né? Uma história duríssima de vida. No entanto, assim, uma pessoa que pegou todas essas pedras e construiu uma fortaleza. E um sorriso no rosto, um otimismo, sabe, uma vontade de crescer, de progredir. Eu falei, preciso participar disso, preciso ajudar ela de alguma forma. E aí veio a história do livro e o resto é história, ela está aí para contar. E é uma história dura, uma história amarga que você conseguiu adoçar em palavras e receitas, né? Não, eu consegui não, a Zefa conseguiu, né? Eu sou apenas um mensageiro aqui, mas uma das coisas que me encantou foi exatamente essa, uma história duríssima que poderia ter tido um final, né, trágico, ou uma pessoa amarga, como você está falando, amargurada, amarga e tal, e no entanto é uma pessoa doce, alegre, otimista, vencedora, para frente, quer crescer. Então assim, quem adoçou essa história foi ela. Mas conta pra gente, foi saboroso escrever? Demais, demais. Até porque, como ela contou, né, ela tem essas dificuldades de leitura, escrita, que agora ela está superando, né, ela não sabia traduzir as receitas em texto.
não sabia, ela sabia fazer as receitas, mas ela não sabia sistematizar isso. Então a gente apanhou um pouco para sistematizar, a Dani ajudou, enfim, um monte de gente ajudou, até a gente sistematizar. Aí eu pedi uma pessoa que trabalha comigo para executar as receitas, para ver se elas funcionavam, né, para não botar no livro, e funcionou maravilhosamente. Recomendo o bolo de banana, que é o meu preferido. E assim, foi um barato, foi muito saboroso. E por fim, você encontrou aqui a receita para unir o social, o econômico e o ambiental, já que você também está investindo na produção sustentável de soja. Sem dúvida. Como eu falei no início, assim, o meu coração é 50% capitalista e 50% ambientalista. Então, desde o início, eu procurei juntar essas três coisas e o agro possibilita muito isso, né? Porque uma coisa que me encantou e me encanta no agro é essa característica colaborativa do agro, né? Eu estou começando na atividade há pouco tempo, mas você vê, a turma aqui do Aileno me abraçou, me ajuda. Quando eu tenho algum problema na minha lavoura, que ainda é pequena, eles pegam o carro, vão lá, ou outros produtores também, amigos produtores hoje em dia que são amigos, mas que mal me conheciam, e assim, com lavouras enormes a 200 quilômetros de mim, quando eu tinha um problema, vinham ajudar. Então essa coisa colaborativa do agro é muito especial. Para tirar, ou melhor, para colocar o projeto no papel, Murilo contou com o apoio de empresários do agro. Apresentou a ideia à Sementes Oenema, uma das maiores sementeiras do país. Ao conhecer a história e, claro, provar os quitutes à base de soja, a empresa decidiu apoiar a iniciativa, financiando a impressão dos livros e organizando o lançamento durante a Bahia Farm Show, com direito a uma sessão de autógrafos e muitos aplausos. A gente produz soja há 40, 50 anos, produz semente há mais de 25, tá? Sempre buscando tecnologia de produção para ter a melhor variedade, a melhor qualidade, melhor atendimento. E a Semente de Esperança a gente não pensou, mas aconteceu. Aconteceu de forma muito feliz, porque existem pessoas que de repente se conectam, né? E a história da Zefa, ela começou a usar a soja por necessidade, e a soja é a coisa mais barata que nós temos, né? Então ela conseguiu aprimorar as receitas e, através de um amigo nosso que tinha proximidade com o patrão dela, a gente juntou como é que é, os planos, né? E procuramos então fazer esse livro, fazer esse evento, e eu acho que isso aqui a gente plantou também para esse povo que está aqui, jornalistas, entidades, que vai multiplicar para mais gente. A gente sabe que o consumo de soja, soja in natura, né? Não vai mudar o consumo de soja do Brasil, mas vai despertar muita gente a se alimentar melhor, porque a soja tem muita proteína e é muito barato. Eu vi que é uma história bastante inspiradora e uma história emocionante. Eu vi que o senhor também se emocionou aí ao falar, né? O que o senhor espera que germine dessa história que o senhor ajudou a plantar? Não, as pessoas que estão aqui ouviram a história, vão ver o livro, né? E a história dela é muito comovente. Saber que a pessoa foi tirada de casa com 9 anos, foi vendida, teve filhos com 12, foi jogada no mundo e teve que se superar, e ela conseguiu essa superação e está com dignidade, com toda a força, e pensando no futuro promissor, que a gente também vai ajudá-la a conseguir isso. Através da soja. Claro, através da soja. O nosso ganha-pão é a soja, então uma partezinha está sendo aplicada aí. O Agroband Especial Bahia Farm Show fica por aqui. Eu me despeço de Luiz Eduardo Magalhães, estou voltando para Salvador. E domingo que vem, às 7h30 da manhã, direto da Band Bahia. Mas você pode rever esse e outros programas em nossas redes sociais e ficar com a gente durante toda a semana. Nosso próximo encontro está mantido e eu espero você. Até lá! Agroband oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.